inicialmente eu gostaria de agradecer, Sérgio, a sua disponibilidade para conversar conosco. Prazer. E agradecer também todas as suas participações nas palestras, sempre lhe fazendo boas perguntas, instigando os palestrantes. E Obrigado, você Pedro. trabalha no Ministério Público, no Brasil, cursa mestrado aqui na Ambra. Sim. E, em primeiro lugar, eu queria saber o que te motivou a estar aqui na Ambra Conference de 2022. Certo. Eu agradeço também as palavras, Alfredo. Bom, a conference me atraiu bastante porque ela surge dentro do curso da Ambra como uma oportunidade de se interagir fisicamente, presencialmente com colegas, com professores, com os diretores como você e o Francisco. E essa oportunidade, ela só faz, primeiramente, reforçar os laços de amizade que a gente já vem construindo ao longo do curso, não é? Tá. Então, esse é o primeiro motivo. Okay. Em segundo lugar, foi também uma oportunidade para você ter contato com a comunidade americana, porque, afinal de contas, a Ambra é uma universidade americana e toda a filosofia da Ambra, ela passa por isso também, né? Então, as palestras aqui ministradas, a própria organização do curso, ele tem aquela seriedade que você espera de um curso americano, não é? Então, a programação da conferência, ela passa por isso, né? E isso foi bastante estimulante para mim. E foi essa oportunidade que eu tive e resolvi aproveitar. E estou aqui. Ótimo. Nós estamos aqui quase encerrando a manhã do último dia. Isso. Já está deixando um pouco saudade. Você planeja vir em mais conferências? Sem dúvida. Se eu puder, virei a todas daqui para frente, porque foi enriquecedor conhecer profissionais de um nível muito elevado aqui e enriquecedor também em termos de conhecimento também, né? Coisas que você não aprende nos livros e você pôde aqui nas discussões, no formato que foi elaborado, ter uma participação bastante ativa e aquela boa vontade também, né, Alfredo? Houve muita interação nesse sentido, né, com os advogados aqui, com uma nova mentalidade de advocacia também, que eu fiquei impressionado, né, dos advogados novos aqui, criando projetos. E eu acho que isso também faz parte do projeto da Ambra, né, de você criar novas perspectivas, no caso, no ramo jurídico e no ramo da advocacia. Sérgio, vamos voltar agora um pouco como você conheceu a Ambra. Quer dizer, você é um profissional do Ministério Público, muitos anos de experiência e atuação profissional. Como você conheceu a Ambra e o que te levou a tomar a decisão por fazer um mestrado? Muito bem. A Ambra, na verdade, eu pesquisei muitas. Logicamente que a internet nos possibilita isso hoje, né? Sim. E a Ambra apareceu. Entendi. Obviamente que você não pode descartar o formato de apresentação da Ambra, o formato na internet. É um formato que ele tem um apelo. Eu acho, e eu parabenizo, inclusive, quem faz esse trabalho, né? Mas não só isso. O que me atraiu na Ambra foi a identificação do conteúdo do curso de mestrado com a minha história também, né? Na minha história acadêmica também. Então, todas as disciplinas, tanto as obrigatórias quanto aquelas optativas, porque no meu curso, a minha área de atuação, eu quero no direito internacional, elas acabaram sendo bastante compatíveis. E eu disse, olha, tem alguma coisa aqui que, até intuitivamente, isso aqui vai me servir.
Obviamente, depois isso vai sendo reforçado pelo currículo dos professores que foram apresentados, né? E foi uma grande satisfação começar a cursar esse curso, que vai encerrar-se agora, o 4º trimestre, e conhecer os professores e verificar que tudo isso era absolutamente verdadeiro. Há uma preocupação bastante grande com a qualidade, e isso só foi fazendo com que eu tivesse cada vez mais certeza que essa foi uma excelente escolha. Você comentou um pouco sobre o nível dos professores da Ambra. Sim. E eu queria perguntar também, na sua participação nas disciplinas, como você percebe o nível dos profissionais que fazem mestrado, dos seus colegas ao longo do mestrado conosco? Muito bem. As turmas que eu tenho participado são turmas de alto nível, eu posso dizer. São profissionais muito interessados em aumentar, em agregar valor à sua profissão. Isso é muito bom. São profissionais sérios que estão ali no dia a dia. São advogados que, por exemplo, numa matéria sobre análise política e filosófica do direito, que é dado como referencial teorias de Dworkin, teorias de John Stuart Mill, eu vi profissionais ali dizendo, olha, eu ontem apliquei numa peça um pensamento de Dworkin. Eu acho isso importante porque isso traz, ou até desmistifica a ideia de que há dois mundos, o mundo acadêmico e o mundo profissional. Isso não é verdade, porque o mundo acadêmico, cada vez mais, ele precisa estar comprometido com uma realidade. Né? E a primeira realidade que nós atuamos é a nossa profissão. Exatamente. Certo? Então eu ficava muito e bastante feliz que as matérias tinham um conteúdo útil, um conteúdo prático. Na minha própria atividade como Procurador Regional da República, é interessante que apliquei durante um parecer, porque basicamente eu me dedico a pareceres, né, perante o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, e comecei a ver a possibilidade de tomar posições me valendo de teorias como a teoria da justiça de John Rawls. Por exemplo, um experimento que ele faz, que é o véu da ignorância, por exemplo. E eu falando aquilo dentro de um parecer, mostrando que é possível você unir essas duas, a teoria e a prática, e você até, porque o papel da teoria é dar uma perspectiva maior sobre aquela tua ação, aquela tua decisão, né? E eu fiquei muito feliz, porque isso passou a ser uma realidade, né? Além do que, os trabalhos que são produzidos em cada disciplina, que são verdadeiros artigos científicos, isso começa também e eu notei isso nos colegas, começa também a fortalecer, a consolidar uma posição que antes você apenas era intuitiva e que agora você possui como um verdadeiro ideal e firmado dentro de um método científico, etc. Então, isso também é um fator que traz satisfação para demonstrar que o curso ele vai já produzindo seus efeitos desde o primeiro módulo. Que bom. E você comentou agora sobre conteúdos e discussões que veio de análise política e filosófica do direito com o professor Tiago Odon, que está aqui conosco no evento. Você teve a oportunidade de
interagir com ele nesse momento? Sem dúvida. O Tiago, desde a matéria que nós cursamos, né, havia aquelas aulas síncronas, Sim. né, e são bastante importantes porque ali há uma dialética, né? E eu já havia dito para ele que ele tem essa qualidade de aplicar um método e deixar com que nós, alunos, possamos discutir e criar. Eu acho que eu até havia comentado com você, eu acho que uma das características que eu vi das aulas também, dessas discussões entre professor, entre aluno, é a boa-fé, o sentido de que nós estamos ali para chegar a um entendimento por consenso. Nós não estamos ali para fazer prevalecer o nosso posicionamento, a nossa teoria, etc. Há sempre uma disposição, aquilo que Habermas fala, né, de uma comunicação para o consenso, não uma comunicação para o êxito, etc. Eu ganhar um argumento de você, né? Então, eu acho que nas 3 disciplinas que eu fiz, sempre houve essa disposição e por parte também dos professores que abriram esse espaço, né, para que saísse de cada disciplina uma obra individual e que refletisse todo aquele processo que foi construído. A sua última disciplina agora, se não me engano, foi com a professora Priscila Caneparo. Vocês tiveram Exatamente. uma discussão sobre perspectiva internacional dos direitos humanos. Dos direitos humanos. Foi excelente a disciplina. Um tema atualíssimo que nós pudemos ali durante 3 meses discutir essas perspectivas dos direitos humanos. Podemos também observar que a academia tem um papel fundamental, principalmente hoje num mundo de conflitos seríssimos, né? E que a academia precisa mesmo criar alternativas para a defesa dos direitos humanos, né? A própria professora Priscila relatava que profissionais do judiciário pediam isso, pediam que os que se dedicam a essa matéria produzissem trabalhos, porque em relação aos direitos humanos, infelizmente, ele agora é uma prática acadêmica, porque nós mesmos na graduação não tínhamos matérias voltadas especificamente para os direitos humanos, né? Então, essa matéria foi fundamental, inclusive para a construção de teorias, como eu mesmo produzi um trabalho em relação à guerra da Ucrânia, né, mostrando como a decisão da Corte Internacional de Justiça, logo no começo da guerra, de determinar a suspensão de todas as atividades militares ali na Ucrânia, ela, conquanto não tenha sido cumprida, né, como deveria, e não foi mesmo, mas ela possui, e eu procurei demonstrar isso no trabalho, uma influência que eu denomino dentro do trabalho, uma influência não apenas simbólica, não apenas de caráter acadêmico, mas uma influência que eu me utilizo de uma teoria performativa, porque ela traz uma racionalidade na afirmação dos direitos humanos, conquanto tratando de um crime de genocídio, mas mostrando que os direitos humanos estão ali sensivelmente sendo violados. Boa. Sérgio, tem uma discussão muito grande aqui nos Estados Unidos e no Canadá, eu acho que também no Brasil, sobre, vamos dizer assim, uma discussão que as universidades, parte delas, elas têm um viés muito mais
ideológico e pouco prático na realidade profissional. Então, vamos dizer assim, um embate que há hoje nos Estados Unidos com muitas universidades. Entendo. Você percebe na AMBRA alguma discussão, vamos dizer assim, que a instituição é restrita a uma determinada ideologia? De forma alguma. Na verdade, eu percebo essa preocupação de acolher todo e qualquer posicionamento, né? Porque eu vejo o seguinte, que quanto mais o estudo acontece, é natural que alguém tenha opções ou, digamos assim, preferências sobre esta ou aquela teoria, né? Eu mesmo, em relação ao professor Tiago Odon, eu entendo perfeitamente a preferência dele por uma análise econômica do direito. E eu entendo isso. Eu tenho formação também em economia. E eu vejo que, inclusive ontem na palestra, fiz isso mais explicitamente, eu vejo que é um instrumento muito forte e útil à análise econômica do direito. Embora discorde de se levar isso a ferro e fogo, porque o direito ele consegue trazer perspectivas que a economia não faz, não é? Então, a análise econômica do direito, ela é um instrumento, a análise marginal da economia, é um instrumento válido, mas não para todas as situações. E é interessante que isso não foi motivo para que nós dois crescêssemos na disciplina. Então, não há aqui, como eu disse em relação à AMBRA, essa vontade de se estabelecer um viés científico sobre este ou aquele assunto. Eu vi isso nessas 3 matérias, tanto com a professora Iris também, em Direito Penal Internacional, quanto com a professora Priscila Caneparo. Então, eu respondendo objetivamente, digo que é exatamente o contrário. Qualquer pessoa que tenha os seus posicionamentos, ela vai aqui ter a oportunidade de até fortalecer esses posicionamentos, mas vai fortalecer dentro de um processo dialético, que é esse, um processo crítico, que eu acho, esse é o método que deve prevalecer para todos aqueles que levam a sério a ciência. Boa. Sérgio, me diz uma coisa, na sua opinião pessoal, o que a AMBRA tem de melhor? Muito bem. Eu acho que a AMBRA tem de melhor a capacidade de nos inquirir e, ao mesmo tempo, nos dar mecanismos para se chegar a as nossas próprias respostas, né? Eu acho que a AMBRA me inquiriu e me fez chegar por mim mesmo às respostas, mas me deu esses instrumentos, não é? Eu lhe digo que a quantidade de livros que eu comecei a comprar foi bem maior, mas de uma forma agora organizada. Eu acho que você pode estudar sozinho, como todos nós somos de alguma forma autodidatas, mas a AMBRA fez com que eu tivesse método. E esse método é fundamental, né? Então, eu vejo que ela faz tudo isso de uma forma sutil, leve. Quando você vê, você já teve vários artigos e você diz, poxa, eu cheguei a tudo isso aqui, eu sozinho não faria isso, né? Eu não seria nem cobrado, eu nem teria como me cobrar disso, né? Então, eu acho que esse papel da AMBRA foi fundamental, está sendo fundamental no meu desempenho.
Muito bom. Sérgio, muitíssimo obrigado. Obrigado por ter escolhido a Ambra para ser a instituição do seu mestrado. Obrigado por estar aqui conosco Eu que agradeço, nos últimos Alfredo. 3 dias. É um prazer ter você no Poxa nosso vida. mestrado. Muito obrigado.